Boa noite a todos. Meu nome é Bruno, minha primeira vez aqui na casa. Estou vendo com muita alegria a realidade desse ambiente e satisfeito em poder fazer esse estudo, porque quando eu fui convidado para fazer esse estudo, era no começo do ano, então eu podia escolher qual tema que eu queria do livro Boa Nova. E, curiosamente, esse foi o primeiro livro espírita que eu ganhei na minha vida. Eu era novinho. E eu li ele, né? E fiquei apaixonado com esse livro. Então, quando eu preciso, né, de me orientar, eu sempre volto nele. Conforme uma inspiração do Chico, ele foi questionado: qual dos seus livros você mais gosta? Ele fala que ele gosta do Boa Nova, ele gosta do Paulo Estevam. Aí você falou assim, olha, então Boa Nova é um dos livros que o Chico mais gostava de ler. E aí, toda vez que eu preciso, eu releio esse livro. Então, eu geralmente, a cada 6 meses, eu leio esse livro inteiro de novo. E a lição que eu mais gosto é essa. Então, eu escolhi lá no começo do ano, nossa, vou falar lá no final do ano, vou falar essa lição 12 aqui, lá no final do ano. Para a gente homogeneizar o entendimento, eu publiquei no slide todo o conteúdo da lição. Então a gente vai fazer a leitura inicial junto com vocês, depois a gente vai tecendo alguns comentários, tá bom? O manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum, e Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhia à casa de Pedro em companhia do apóstolo. Com a sua palavra divina, havia tecido luminosos comentários em torno dos mandamentos de Moisés. Simão, no entanto, ia pensativo, como se guardasse uma dúvida no coração. Inquirido com bondade pelo mestre, o apóstolo esclareceu: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. Aqui eu vou fazer uma pequena pausa. Muitos comentários a respeito da passagem das bodas de Caná se atentam principalmente na transformação da água em vinho. Tem expositores, médiuns, textos, psicografias que têm opiniões diferenciadas. Tem uns que trabalham a ideia de que não era vinho, era uma água saborizada, tal qual quando a gente toma uma água fluidificada e experimenta e ela tem um gosto diferente. Você fala, nossa, a minha água hoje está com gosto mais assim, mais assado. E aí a gente fala, nossa, a minha água tá diferente mesmo. Aí a outra pessoa prova dela, tá com um com gosto mais doce, outro tá amargo, gostinho de remédio. E aí eles especulam que esse fenômeno dessa transformação da água em vinho podia ser como uma da água fluidificada. Só que nessa página, Humberto de Campos esclarece para nós, era vinho. Vinho mesmo. E conforme o Evangelho de João, tratava-se de um vinho de sabor diferenciado, melhor do que o que já tinha sido servido na festa. Então, quando os circunstantes provaram, falaram assim, olha, esse vinho você guardou o melhor para o final, geralmente se faz o contrário. Quando as pessoas já estão embriagadas, elas bebem um vinho de pior qualidade porque elas já não estão reparando mais. Você guardou o melhor para o final. Aí você pergunta, isso tem sentido moral? Tem, gente. Guardar o melhor para o final? Quer dizer do nosso amadurecimento, né? Então, quando a gente evolui, passa uma encarnação de aprendizados dentro do esforço, a gente adquire um diferencial. A proposta de amor e renúncia que esse texto vai nos oferecer, ela tem uns complementos.
E aí a gente vai trocar ideias a respeito desses complementos, que é justamente para deixar em nós esse gostinho. Será que a gente está conseguindo deixar um diferencial, um saborzinho na nossa presença nos ambientes? Aonde a gente vai, as pessoas preferem a nossa companhia ou elas nos evitam? Elas vão gostar de conversar conosco? É como esse vinho de sabor diferenciado que foi lá na festa. Olha o que Jesus responde para Simão quando ele fala a respeito do pensamento acanhado de Simão, que dizia da embriaguez, da gula, das nossas paixões humanas. Ele preocupado se Jesus não estava incentivando a nossa queda. Olha o que Jesus diz. Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Vocês sabem, gente, como é que era feito o casamento na época de Jesus? Naquela época, os noivos, eles se encontravam durante 7 dias e o noivo era responsável por encontrar padrinhos. Cada padrinho, ele era responsável por um dia de festa. Então, eles iam, buscavam a noiva e a sua família e mais as suas amigas, e iam para a casa onde tinha a festa. E esse responsável, o padrinho, patrocinava o evento, que era comes e bebes, comemoração. No último dia de festa, o noivo ia para a sua própria residência com a noiva, e aí eles se consideravam casados. E aí imagina a vergonha que é na hora que você é o padrinho responsável. As pessoas vão na sua residência para fazer a festa, estão lá curtindo e acaba a comida ou acaba a bebida. Dá um probleminha no buffet. E aí o noivo ainda nem sabe, mas os mestres salas, né, os responsáveis, ficam ali, nossa, o que nós vamos fazer? Como que nós vamos ajudar isso? Como é que nós vamos resolver? Porque não acabou a festa. E já acabou a comida. Já acabou a bebida. Nesse dia, Jesus tinha ido na festa. Ele foi convidado. A gente acredita que ele era amigo de alguém do casal. E aí, vendo o aperto que estava acontecendo, ele vai assistir aquela família. Só que quem teve primeiro ensejo de manipular essa situação foi Maria. Com seu coração amoroso, ela olhou e falou assim, nossa, eu não queria que isso acontecesse comigo, então eu vou ajudar. Aí ela olhou para o filho dela e falou assim, filho, ajuda esse pessoal. Aí ele olha para ela, não é uma má resposta, tá, gente? Conforme a gente vê no Evangelho, tendo uma leitura bem ao pé da letra, a gente acha que ele destrata a mãe dele na frente dos outros, de forma até que ficou escrito no Evangelho, né? Ele chama ela de mulher. Naquela época, tratar como mulher é um título elevado, é um sinal de respeito. E mesmo quando a gente tenta ler no literal, a gente fala assim, ele foi respeitoso e fez uma interrogação. Mas não está na minha hora, mãe, o que você quer que eu faça? Aí ela vira para o mestre e fala, traz água para ele, que ele vai resolver. Aí o mestre Sala traz vasilhas com água pura e Jesus manipula aquilo com seu fluido e oferece um vinho de excelente qualidade. As pessoas gostam, se fartam, ficam extremamente alegres. Acredito eu que Jesus também ficou muito feliz em servir. Porque olha como é que ele fala a resposta, porque isso já era depois do evento. Simão, conheces a alegria de servir um amigo? Pedro não respondeu, ficou acanhado. Pelo que o mestre continuou.
As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem da alegria, com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Gente, esse parágrafo não tem comparação com muitos, mas muitos livros espíritas que traduzem esse roteiro. Roteiro, os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Por que isso, gente? Por que os afetos nos conduzem a Deus? É como se os afetos fossem anjos, e aí a gente ama, e esse anjo vai pegar a nossa mão e vai nos levar? Funciona assim? Não funciona assim. Quando a gente fala de afeto, está falando que a gente tem afeto. Vocês concordam comigo? Não é que a gente está recebendo afeto, não. Aqui que tem o diferencial. Quando a gente ama, a gente está começando a acender dentro de nós, é como uma lâmpada. Vocês já viram figuras católicas, quadros dos tempos da Idade Média, onde os pintores tentavam trazer com inspiração figura de anjos, dos apóstolos? Como é que eles pintavam eles? Vocês lembram? Com o sol em cima da cabeça, ou com o sol em volta deles inteiro. Aí quem é médio vidente fala assim, nossa, eu já vi isso em reunião mediúnica, eu já vi gente dando palestra ficando assim. Não é porque o palestrante é o espírito iluminado, não, tá? É porque às vezes vem um espírito de luz que é dessa forma e ele sobrepõe atrás da gente, dando a inspiração, aí a gente está vendo o espírito, tá? Mas aí você vê aquela luminosidade toda e fala assim, da onde que está vindo isso? Da afeição deles. É o nosso sentir que nos leva a Deus, porque é isso que nos ilumina. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. A gente pensa assim com os nossos amigos? Se a gente está numa festa, eu vou na festa para eu curtir ou eu vou lá para servir? Ah, mas eu fui convidado. Você ajuda? Ou você só curte? Geralmente você é convidado por alguém que te conhece, alguém que gosta de você. Né? Aí a gente fica pensando lá numa passagem do Evangelho, olha, quando você for dar uma festa, chama os pobres e os estropiados. Aqueles que não têm como te retribuir, te chamando para uma festa. Porque aí eles vão ficar muito agradecidos. E vão gostar de você. Vão te amar. Vão achar que você é amigo deles. Aí na hora que a gente sente esse sentimento de amizade, vocês vão reparar mais pra frente que é um dos mais nobres que nós podemos ter. Aí você fala assim, nossa, mas eu tenho uma afeição pelo meu cônjuge, pela minha esposa. Mas geralmente só dá certo se a gente é amigo. Isso funciona só se a gente for amigo.
Porque se os interesses forem financeiros, forem materiais, se eles forem físicos, não sustenta. Tem que ter a afeição real, que ela é baseada na amizade. Quando ele fala, gente, que as horas mais bonitas que a gente tem na Terra são as que a gente usa para amar aos amigos. Claro que inclui pai e mãe, filho, filha, esposo e esposa. Mas inclui os amigos, que não tem laço sanguíneo. E aí você fala assim, mas como é que eu faço isso? É só em dia de festa? Só em dia de bodas? Só em dia de resolver uma situação periclitante, de assistir alguém que está passando uma dificuldade? Não. Serve para ser a nossa capacidade à prova. É o tanto que a gente dá conta. Sabe aquelas pessoas que quando você convive com elas, você fala assim, não, mas essa pessoa ela é diferente. Ela é mais amiga do que outros amigos. Aí essa pessoa costuma ser o melhor amigo de várias pessoas. Ele tem vários melhores amigos. Muita gente conta com essa pessoa como amigo do peito. Aí você pode saber, essa pessoa, ela tem um quê de iluminação espiritual, porque ela ama. Ela ama. E quando a gente for buscar em pessoas para ter relacionamento, quando a gente for buscar pessoas para se aproximar, a gente vai reparar isso. As pessoas que temos mais facilidade de convivência são com as pessoas que também amam. Pessoas que são mais egoístas, orgulhosas, vaidosas, apegadas, fúteis, melindrosas. São pessoas que a gente tem dificuldade de relacionamento. Porque elas sempre estão colocando elas em primeiro lugar. Geralmente amigos pensam no outro primeiro. Então isso facilita a relação extremamente. Só que olha o que acontece com Simão. Contudo, Simão, manifestando a estranheza que aquelas advertências lhe causavam, interpelou ainda o mestre com certa timidez. Ele falou assim, Jesus, eu estava preocupado com um negócio, estava preocupado com o senhor trazendo dificuldade para a festa, com a embriaguez, o senhor está me falando de alegria, de felicidade, de amor. Ele ficou confuso. Como deveremos proceder quando os amigos não nos entendem? Ou quando nos retribuem com ingratidão? Sabe quando a gente é espírita e a gente queria que a família toda fosse espírita? Aí eles olham para nós e falam assim, não sou da sua equipe não. Não concordo. Eu ainda sou da minha religião sectária, eu ainda sou lá dos que não pensam em igreja, que não gostam de religião, costumam ainda ficar no meu campo em cima do muro. E a gente ama essas pessoas. E aí a gente fala, nossa, eu queria que eles fossem meus amigos e me entendessem. Só que aí eles não me entendem, não compreendem, não concordam, acabam por vezes tornando-se até adversários, dependendo do tema que a gente esteja levando. E aí, o que a gente tem que fazer? Olha a resposta de Jesus. Jesus pôs nele o olhar lúcido e respondeu: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. Isso aqui é para a gente gravar. Sabe aquela frase que a gente decora? Amor, amai ao próximo como a nós mesmos.
A gente não decora essa? A gente tem que decorar essa também. O amor verdadeiro nunca espera recompensas. Por quê? A gente, pelo nosso viés milenar de sermos egoístas e orgulhosos, e a gente não pode esquecer que se estamos na Terra, num mundo de provas e expiações, a gente não pode achar que a gente tem auréola nem asinha de anjo. A gente tem esses sentimentos. Eles podem estar mais ou menos domados. Eles podem estar mais ou menos reconhecidos. E a gente só cura essa sombra se a gente os enfrenta face a face. Então, a gente sempre espera do próximo que a gente gosta a retribuição. A gente espera o amor recíproco. A gente espera o entendimento. E nem sempre vem. Quase sempre não vem. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesmo um tesouro. Pausa. Olha essa resposta de Jesus. A gente que é egoísta, contenta com essa resposta, gente? Quando a gente fala assim, não, só o fato de você conseguir amar alguém muito, muito, já é um tesouro. Sabe lá aqueles tesouros que fala que a traça não rói, o ladrão não rouba e a ferrugem não corrói? Amar muito é um desses tesouros. Mas imagina que você tem um tesouro lindo no seu coração e você distribui ele, só que aí às vezes a gente não tem a reciprocidade, não recebe de volta. Aí o nosso semblante fecha, a gente fica triste, a gente chora, às vezes a gente esperneia, às vezes a gente briga, às vezes faz crime passional no meio da rua e fala que é por amor. Nunca vai ser por amor. Sempre vai ser pelo nosso orgulho ferido, pela nossa vaidade que não aceita receber de volta, pelo nosso egoísmo que não foi atendido. Aí a gente mata. Se não matamos fisicamente, às vezes a gente mata com o desprezo, a gente mata a esperança, a gente mata com grosserias, com indiferença. O quê? A gente tenta matar o amor que alguém está sentindo por nós. Porque a gente fala assim, não, fulano eu não agradei. Não agradei da forma física, não agradei do jeito de falar, não agradei das ações. Aí você fala assim, mas e se for amor fraterno? Aí a gente começa a pensar, no céu funciona assim? A gente se associa e se desassocia com o egoísmo? A gente aprende que no céu os egoístas eles ficam sozinhos. A gente vê narrativas de Ivone Pereira em uma das suas obras que um dos irmãos que força a barra, né, para uma das pessoas que ele obsediava fazer o autoextermínio, aquela pessoa, quando ela se mata, ele fala, agora ela é minha, vou dominá-la 100% aqui no plano espiritual. Sabe o que acontece? Depois que ela morre, ele não tinha acesso, ele não via ela mais, não encontrava. E ele passa a ficar sozinho, exclusivamente sozinho. Ele não conseguia, como espírito, ver a nenhum outro espírito, nenhum outro encarnado. Aquilo para ele era uma punição. Ele ficou exclusivamente sozinho, porque ele foi extremamente egoísta.
Agora vamos pensar no oposto. Quando a gente ama e ama muito, e ama muita gente, platonicamente falando, fraternalmente falando, o que acontece com a gente? Se o egoísmo adensa e deixa a gente sozinho, o que faz o amor distribuído? Nos sutiliza, nos eleva e nos faz conviver com pessoas semelhantes a nós. Por isso que ele é a maior recompensa. É o ato de nós amarmos. Não importa a recompensa. Quanto mais a gente amar, mais iluminado a gente fica. Mais essa auréola vai acender. Essa chama em nosso coração vai brilhar. E isso nos aquece. Aí a gente entende que as horas mais bonitas são quando a gente está exercitando esse sentimento, colocando ele para fora. Todavia, quando a luz do entendimento tarde no espírito daqueles a quem amamos, devemos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Mesmo se nos matarem por ciúme. Se a gente se confortar com o que a gente já ofereceu por aquelas pessoas, Deus vai estar conosco, nos consolando e nos deixando sem pesar. Aí a gente pode falar assim, nossa, que estranho. Saulo mata Estevão com ódio no coração. Estevão agonizando aos seus pés, fala que Jesus tinha escolhido ele. E que ele estaria ao lado de Saulo. Imagina o algoz ouvindo isso. Aquele que você acabou de ferir de morte, falando que te perdoa. Como que a gente agiria? É como diz no Evangelho, é como se a gente pegasse um monte de brasa e pusesse em cima da nossa cabeça. Assim, ó. A gente fica com noites insones pensando nisso, no como agir, como viver a partir de uma ocasião tão ímpar numa encarnação. E aí a gente repara na resposta de Jesus. Pedro ficou questionando, quando eles não nos compreendem? Não importa. Importa o tanto que você gostou deles, o tanto que você gosta deles, o tanto que você vai continuar gostando deles. Você vai deixar de amar menos o seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, porque eles não viraram espíritas, por exemplo? Você vai deixar de cuidar dos seus amigos porque eles não concordam com o seu pensamento religioso? Às vezes você já era amigo deles antes de tornar-se espírita. Aí a gente fica refletindo quantos comportamentos a gente observa que esse raciocínio aqui nos liberta quando a gente tem problema de eu tenho um amigo que virou crente e eu fiquei espírita. A gente vai deixar de ser amigo. Tá certo isso, gente? Conforme a gente está acabando de ver, Jesus está nos propondo um caminho diferente. O que importa é o tanto que a gente gosta e não o tanto que a gente recebe. Com o olhar agora absorto na paisagem crepuscular, onde vibraram sutis harmonias, Jesus ponderou profeticamente. O vinho de Caná poderá transformar-se um dia no vinagre da amargura. Contudo, sentirei, mesmo assim, júbilo em sorvê-lo, por minha dedicação aos que vim buscar,
para o amor do Todo-Poderoso. Olha, não importa se o meu amigo parou de concordar comigo. O que eu fiz por ele, eu fiz quando eu fiz de coração aberto. Então isso que foi importante, é isso que eu levo. Lembra que várias lições que a gente lê da doutrina fala assim, o que importa é o bem que a gente fez? Não vai chegar no plano espiritual aqui, você tinha conta no banco alta, terras, títulos, você era muito bonitão? Não tinha, ninguém vai te perguntar isso. Vai perguntar assim, o que você fez pelo seu próximo? Quanto de bem, quanto de tempo, quanto de doação você se fez, quanto você se deu aí na Terra? Isso que vai ser questionado. Conforme o Livro dos Espíritos fala, como é que é a remuneração espiritual desse sentido? Quanto mais difícil for a prática do bem, melhor o merecimento. Quanto mais difícil for a prática do bem, maior o merecimento. Então, se você amar pessoas que te maltratam, pessoas que não te compreendem, pessoas que não são recíprocas, e você compreende e continua amigo delas assim mesmo, sabendo lidar com a situação, sem isolar, sem esquecer, sem jogar fora. Não é mais difícil? O merecimento é maior. Simão Pedro, ante a argumentação consoladora e amiga do mestre, dissipou as suas derradeiras dúvidas, enquanto a noite se apoderava do ambiente, ocultando o conjunto das coisas no seu leque imenso de sombras. Muito tempo ainda não decorrera sobre essa conversação, quando o mestre, em seus ensinos, deixou perceber que todos os homens que não estivessem decididos a colocar o reino de Deus acima de pais, mães e irmãos terrestres não podiam ser seus discípulos. No dia desses novos ensinamentos, terminados os labores evangélicos, o mesmo apóstolo interpelou o mestre, o Senhor, na penumbra de suas expressões indecisas. Mestre, como conciliar essas palavras tão duras com as vossas anteriores observações relativamente aos laços sagrados entre os que se estimam? Sem deixar transparecer nenhuma surpresa, Jesus esclareceu: Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida. Antes exalta os que tiverem a verdadeira fé, para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. O amor dos pais não constitui uma lembrança da bondade permanente de Deus? O afeto dos filhos não representa um suave perfume do coração? Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos por ser o maior de todos. O Evangelho, continuou o mestre, estando o apóstolo a ouvi-lo atentamente, não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. O reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. Tudo mais é acessório. Peraí. Acessório é esses negócios que a gente usa, tipo roupa, óculos, brinco, máscara, sapato. Isso é acessório. Trabalho é acessório. Viajar é acessório. Família! Acabou de falar aqui. O reino de Deus está acima dos laços de família. Aí na hora que a gente reflete, peraí. Jesus leva muito a sério o primeiro mandamento de Moisés. Amai a Deus sobre todas as coisas. Ele leva isso muito a sério. A gente leva. A gente gosta muito da palavra Deus é fiel, né? E nós? Nós levamos isso a sério?
a religião na nossa vida? Porque olha para você ver, o Pedro ficou tendo esse tipo de diálogo com Jesus durante 3 anos. E no dia do Calvário, Pedro negou Jesus. Aí você fala assim, como é que pode um negócio desse? Às vezes a gente é espírita por anos a fio. E aí a gente tem uma prova moral severa. A gente escorrega e ó, vai para todo lado, menos para o lado certo. Haja visto o livro Perturbações Espirituais de Valdo Franco com Manuel Filomeno de Miranda. Um livro agora de 2016. Você lê um livro desse, você fica assim, com os poucos cabelos em pé. Aí a gente assusta, porque você vê espíritas, presidentes de casa espírita, fazendo comportamentos de pessoas que não conhecem religião nenhuma. E aí a gente reflete, poxa, Jesus está falando que o nosso tema central de nossas vidas tem que ser alcançar o reino de Deus no nosso coração. O resto é acessório. Então, amar a Deus sobre todas as coisas tem que ser o nosso objetivo primordial. Quando a gente faz isso, a gente está acertando. Mas e quando a gente acha que faz isso só para os outros verem, mas a gente mesmo não está sentindo? Sabe que horas que a gente vai descobrir se a gente está sentindo? Quando a gente tiver dificuldades. Quando a gente estiver debaixo de provas. Porque enquanto a gente estiver simbolicamente em Cesareia de Filipe, que quando está tudo bem, os discípulos do lado do mestre, o mestre está podendo ensinar, a gente está podendo aprender, está tudo correndo bem. Mas na hora que a gente está no barquinho e vem uma tempestade e começa a fazer a gente ficar com medo de morrer, de perecer, de perder a encarnação, o trabalho, o afeto, ou sofrer uma traição, por aí vai. Aí a gente pode pensar, eu fiquei com medo. Como que vai ser a minha reação? Vai ser na base da fé? Ou eu vou ficar com todos os conceitos espíritas que eu tenho guardados no bolso e vou permanecer com medo? Como que eu vou demonstrar o espiritismo que já entrou em mim? Como é que eu vou deixar ele sair através de mim? Com fé, com resignação, com paciência, com esperança? Ou eu vou fazer igual os apóstolos no barquinho na passagem? Eu vou entrar em desespero. Vou sair desesperado correndo atrás de alguém, chamando: acorda, mestre, nós estamos perecendo. Acorde a gente. Quando a gente reflete nisso, é que a gente vai descobrir se a doutrina espírita está dentro de nós, se o reino de Deus é o nosso objetivo principal. Porque aí nós vamos refletir os valores que a gente já aprendeu, que já estão sólidos no nosso coração. Porque se a gente deixa só o da boca para fora, as situações de testemunho vão fazer sair de nós alguma coisa. E não se engane, a gente mora num mundo de provas e expiações. Eventualmente, todos nós as teremos. O Chico que afirmava, olha, eu não tenho karma de passado para expiar. Aí você olha o filme do Chico contando a vida dele e você fala assim, gente do céu, e ele não tinha karma do passado para expiar. Imagina nós que temos. Olha como é que Jesus conduz a continuação.
A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens sabem conservar, raros são os que sabem privar-se. Privar-se. Olha que legal, uma frase com sacrifício e renúncia. Na mesma frase. O supremo sacrifício de renunciar. Na construção do reino de Deus, chega um instante de separação, que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento. E essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também a das posições estimáveis no mundo, a da família terrestre, a do viver nas paisagens queridas, ou então a de uma alma bem-amada, que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia. É o tal do amor não correspondido, o amor platônico que eu falei mais cedo. Que às vezes você ama alguém e a pessoa olha para você e fala assim, eu não vou nem te dar confiança. E some. Aí você fala assim, eu vou encontrar com essa pessoa de novo porque eu gosto dela. No futuro eu amo. Então no futuro, no plano espiritual, a gente vai encontrar com quem a gente ama. Ama. E se a gente ama até os nossos inimigos, a gente vai encontrar com eles também. Que às vezes eles são nossos inimigos, nós não somos inimigos dele. Que é o caso do Paulo e do Estevão. O Estevão não tinha o Saulo como inimigo. O Saulo tinha o Estevão como inimigo. Só que o Estevão amava. O Estevão amava o serviço de trabalhar num barco, numa galera, sendo chicoteado para remar. As pessoas duravam 6 meses nesse tipo de trabalho. Ele durou muito mais tempo. E ele animava os outros escravos a fazer o serviço. Forçado. Sem remuneração. Às vezes a gente tem trabalho, a gente tem remuneração, a gente tem salário, e a gente acha que está remando com chicotada. E não sabe comparar a história com a nossa realidade. Quando a gente vê que às vezes a gente tem que perder essas posições estimáveis, é o título, às vezes é um emprego, e sai, atravessa pelas nossas mãos, a gente perde. Uma grande quantia financeira que você era portador e simplesmente ela é transferida de mãos e você fala assim, ó, o que aconteceu? E o susto, às vezes, nos transfigura, mas em tempo hábil a gente tem que se recuperar para falar assim, peraí, a vida é eterna, isso é passageiro, isso não é o que vai definir minha encarnação. Isso é um fato momentâneo. Jesus está falando das coisas aqui que a gente tem que aprender a renunciar. Então, que às vezes a gente perde, a gente fala assim, não, tem que desapegar disso. Às vezes é da família terrestre. Desencarna primeiro na sua família. Todo mundo espera que você vai desencarnar com 80 anos, aí você desencarna com 60. Aí você vê sua esposa sozinha, seus filhos passando aperto, todo um séquito de família desvirtuando, sendo que você era a cola daquele grupamento. Aí você pega e desencarna. Você no plano espiritual vai ficar apegado à terra? Ou você vai falar assim, não, Deus me chamou para uma boa nova de vida espiritual. Deixa eu aprender a viver a vida espiritual, depois eu volto lá na Terra e assisto os meus convívios. Não foi assim com a Narcisa no livro Nosso Lar?
Ela queria ajudar os 3 filhos. Ela pede assistência para voltar. Aí a ministra fala, não. Serve aqui nas câmaras de regeneração por 10 anos. Aí depois você vai poder ir. Aí a Narcisa, por ela mesma, conclui, olha, eu fiquei separada da minha família terrestre. Apesar de eu amá-los incondicionalmente. Mas aqui, cuidando dos doentes, eu estou aprendendo a tratar os meus filhos melhor quando eu puder assisti-los de perto. E viver nas paisagens queridas. Às vezes a gente mora num país e não é perseguido, gente. A gente está vendo uma guerra aí, só tendo que fugir do país que gosta, que nasceu, para não morrer. Aí você não fala, nossa, Segunda Guerra não veio um monte de gente pro Brasil? E ficou aqui? Somos todos descendentes dessa turma? Aí a gente pensa, isso, terra. E quando a gente fala de céu? E quando a gente fala de céu, gente, nós saberemos, como um espírito protetor, estamos ali do lado do nosso familiar, que está talvez com dificuldade. Aí vem um mentor e fala assim, olha, tem uma missão para você. Vai ser num planeta aqui pertinho. Dura 500 anos. Você vai aprender muito. Topa? Aí você vai falar assim, eu apego ou eu subo? Para que lado que eu vou? São questões que todos nós iremos enfrentar. Não se enganem. Que dia que isso vai começar? Quando a palestra acabar, porque aí vai ficar cheio de craminhola na sua cabeça. E na hora que a gente for dormir, os nossos mentores vão injetar em nós valores, reflexões, meditações, para quando a gente estiver com a lucidez espiritual, a gente seja fecundado pelas ideias superiores que eles nos oferecem, através talvez dessas páginas aqui. O Bruno aqui é só o megafone. O que está importando aqui é o conteúdo. E muitas vezes o trabalho que vai se sequenciar a partir daqui. Aonde na nossa residência os nossos benfeitores vão nos desdobrar e vão trabalhar conosco. Questionando a nós se a gente está sabendo fazer esse desprendimento. Se a gente dá conta de amar sem receber de volta. E continuar amando assim mesmo. Porque muitas vezes o nosso orgulho, na hora que a gente oferece, a pessoa não pega a mão, o que a gente faz? Também não vou dar mais não. Não é assim? A gente tem que aprender a ser igual a Jesus. Nessa página tem a explicação no final. Ah, Simão, quão poucos sabem partir por algum tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição por amor desse reino, que é o tabernáculo da vida eterna. Como são raros que sabem ceder e partir em silêncio por amor do reino, esperando o instante em que Deus se pronuncia. Entretanto, Pedro, ninguém se edificará sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria, em obediência à vontade de Deus, no momento oportuno, compreendendo a sublimidade de seus desígnios. O que é edificar, gente? Não é construir um prédio? Não é pegar do chão uma base e ir subindo? Não é um processo de elevação?
que Jesus está comentando aqui basicamente? Nós só vamos nos elevar espiritualmente se a gente aprender a renunciar. Não dá para evoluir continuando com o nosso orgulho e com o nosso egoísmo. Lembra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando tem uma página linda que fala sobre abnegação? Duas palavrinhas? Exatamente. Aí a gente reflete, nossa, isso tem sintonia absoluta com a ideia de renúncia e sacrifício. Se eu não tiver indulgência e abnegação, eu não vou fazer o meu processo de evolução. Não consigo. Eu vou ficar travado nos sentimentos rasteiros. Porque enquanto eu ficar pensando mais em mim do que no próximo, eu vou estar sempre com dificuldade no exercício de renúncia. E o meu amor também vai ser sempre daquele, eu só amo se eu receber de volta. Eu vou ter sempre essa dificuldade em relação à reciprocidade. Entretanto, aqui eu já li, por essa razão, os discípulos necessitam aprender a partir e a esperar, onde as determinações de Deus os conduzam, porque a edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do espírito. Gente, eu vou ler de novo, porque isso aqui é um dos motivos que eu sou apaixonado com esse texto. Por essa razão, os discípulos, nós, todos que estamos encarnados na Terra e procuramos nos melhorar, podemos ser considerados discípulos. Mas eu não sou cristão. Não tem problema. Você quer evoluir? Você está encarnado? Mas eu estou desencarnado. Mas você está com a mesma proposta? Você pode nascer filho de alguém que está aqui na plateia. Tem vários jovens aqui. Aí você fala assim, nossa, mas então eu tenho essa possibilidade? Tenho. Só que eu tenho que me adotar aqui, ó. Os discípulos necessitam aprender a partir e a esperar onde as determinações de Deus os conduzem. Peraí, mas eu não vou nascer no Brasil, não? Será que eu vou nascer lá na Ucrânia? Ou eu sou lá da Ucrânia, vou ter que nascer no Brasil? Eu não queria. Não, e se eu tiver que nascer na China? Por que eu tenho que nascer na China? Aí você vai ter que bater um tete-a-tete com o seu mentor que conhece a sua programação espiritual para trás, que agora você não lembra. Mas na hora que ele for fazer a sua projeção, ele vai falar aqui, ó, você está precisando resgatar com uma turma. De outro país. Quiçá na África. Você arregimentou valores espíritas aqui no Brasil, você já nasceu aqui, você já valorizou bastante o espiritismo, virou um fulcro. Então você vai ser depois deslocado para algum lugar que não tem nada. E aí você vai ser lá o quê? Um profeta dos tempos novos. Não precisa ser médio ostensivo, não. Só alguém que aceita a responsabilidade. Alguém que aceita a responsabilidade. Aceitar a responsabilidade é isso aqui, gente. Ó. A edificação no reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira da nossa encarnação. Ou da nossa erraticidade. Tanto faz. Porque aí, na próxima, a gente vai ter mais possibilidades de acertar. E nós que estamos encarnados, que já erramos, a gente pode falar assim, poxa, essa aspiração realmente vale a pena. Ela é a mais nobre mesmo. Eu tenho que concentrar essa aspiração. Sabe quando você fala assim,
Nossa, o que você quer da vida? Ah, eu quero ser médico, bombeiro, engenheiro. Tem gente que fala que quer ser astronauta. Aí a gente vira espírita. Aí te pergunta de novo, o que você quer ser da vida? Será que a gente responde espírito superior? Será que a gente responde ter o reino de Deus no coração? Será que a gente responde me espiritualizar a ponto de não precisar de encarnar mais? Ou a gente ainda continua falando, quero ser médico, quero ser astronauta, piloto de Fórmula 1. Será? Ainda não havia anoitecido. Jesus, porém, deu por concluídas as suas explicações, enquanto as mãos calosas do apóstolo passavam de leve sobre os seus olhos úmidos. Dando o testemunho real de seus ensinamentos, o Cristo soube ser, em todas as circunstâncias, o amigo fiel e dedicado. Nas elucidações de João, vemo-lo a exclamar: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. E na narrativa de Lucas, ouvimos-lo dizer, antes da hora extrema: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes da minha paixão. Ninguém no mundo já conseguiu elevar a altura em que o Senhor as colocou, a beleza e amplitude dos elos afetivos, mesmo porque a sua obra inteira é a de reunir pelo amor todas as nações e todos os homens no círculo divino da família universal. Mas também por demonstrar que o reino de Deus deve constituir a preocupação primeira das almas, ninguém como ele soube retirar-se das posições no instante oportuno, em obediência aos desígnios divinos. Depois da magnífica vitória da entrada em Jerusalém, é traído por um dos discípulos amados. Ele deixou de amar os Iscariotes? Até no último momento ele fala: amigo, a que vieste? Aí, na hora que ele está na cruz, ele expira, tem uma página de Humberto de Campos que fala assim, o anjo da caridade, Jesus está lá, fala assim, vai atrás de Judas. Procura ele. Quando ele conversa com Maria Madalena, no terceiro dia, ele fala, não me toques, porque eu ainda não subi ao céu. Onde que Jesus estava? No Vale dos Suicidas. Conversando com quem? Com Judas. Assistindo ele já, no início. Aí a gente reflete. Sabe ou não sabe retirar-se das posições? A gente tem que aprender isso. Esse nível de renúncia não é fácil. Mas lembrem lá do Livro dos Espíritos. Quanto mais difícil a prática do bem, mais meritória ela é. Se der dúvida num bom proceder para nós, a gente pode ler, não precisa de ler o livro todo, não. Lê só o primeiro prefácio do livro Paulo Estevam. Só o prefácio. Só um trechinho que tem lá. Emmanuel comenta exatamente a dificuldade que o Paulo teve durante o seu processo de renovação. E aí a gente olha para as facilidades que a gente encontra. E aí a gente vai poder fazer uma comparação. Nossa, será que eu estou adquirindo mérito mesmo? Porque o mérito vem da dificuldade. Quanto mais difícil, melhor. Antigamente, os apóstolos, gente, eles mostravam as cicatrizes de batalha e contavam vantagem um para o outro. Olha aqui, eu fui martirizado desse jeito. E mostrava as feridas. Ou arrancaram todas as minhas unhas. E eles falavam isso com alegria. Não é uma coisa de doido.
Só que eles estavam demonstrando compreensão elevada no sentido de foi muito difícil pregar para aquelas pessoas, levar a bondade para aquelas pessoas, demonstrar sanidade, retidão, bom coração para aquelas pessoas, que mesmo sendo vilipendiado, traído, açoitado, violentado, preso, caluniado, escorraçado, ele volta e continua te amando. Não é de dar um nó na nossa cabeça? Não é fácil mesmo não fazer renúncia. E quanto mais bem feita, mais luminoso é a recompensa. E a gente consegue sentir isso já na Terra, tá, gente? Não vamos nos imaginar na condição de só iremos receber qualquer benesse espiritual quando a gente desencarnar, não. A gente vai saber que sabe que horas? Na hora que você estiver fazendo prece. Pelas ideias que vão passar pelas suas cabeças. Pelos sentimentos dulcificados que estiverem nos seus corações. Quanto mais elevado for as vibrações que você perceber, mais você está em sintonia com essa renúncia e com esse amor superior que está sendo comentado aqui. Ah, minha prece, eu estou achando que ela está passando do teto. Vai fazer uma campanha do quilo. Vai trabalhar na sopa. Vai fazer algum exercício de renúncia real. Não é falar assim, eu não vou parar de tomar cerveja. Eu vou parar de comer carne. Isso é moleza, gente. Renuncia ao seu orgulho e perdoa o seu adversário. Olha para aquele parente que você não gosta dele e vai na casa dele. Visita. Um cara bom. Aí você está fustigando quem? O seu orgulho. Aí sim, você está passando por cima de uma prova e de uma renúncia grande, necessária, relevante, difícil. Negam nos seus seguidores e companheiros. Suas ideias são tidas como perversoras e revolucionárias. É acusado como bandido e feiticeiro. Sua morte passa por ser a de um ladrão. Jesus, entretanto, ensina as criaturas nessa hora suprema a excelsa virtude de retirar-se com a solidão dos homens, mas com a proteção de Deus. Ele que transformara toda a Galileia numa fonte divina, que se levantara com desassombro contra as hipocrisias do farisaísmo do tempo, que desapontara os cambistas no próprio templo de Jerusalém como advogado enérgico e superior de todas as grandes causas da verdade e do bem, passa no dia do Calvário em espetáculo para o povo, com a alma num maravilhoso e profundo silêncio, sem proferir a mais leve acusação, caminho humilde, coroado de espinhos, sustendo nas mãos uma cana imunda à guisa de cetro, vestindo a túnica da ironia, sob as cusparadas dos populares exaltados, de faces macilentas, de faces sangrentas e passos vacilantes, sob o peso da cruz, vilipendiado, sem articular uma queixa. Gente, não reclamar também é renúncia, viu? Então, se a gente fizer uma análisezinha da semana, olha no espelho, na hora que você estiver tomando banho, sozinho, e pensa nas queixas que saíram da nossa boca. Uma semana só, para não doer muito a consciência. Aí a gente vai refletir se a gente está sabendo renunciar, se a gente está procurando o reino de Deus. Porque quando a gente pensa
nesse tipo de situação aqui, é a hora do testemunho mais difícil. É o mais difícil, aquele que dá um nó na barriga, aquela hora que você fala assim, gente, ou eu viro luz ou eu me mato. Aquele 880. Que sem a religião, sem a doutrina, sem Jesus no coração, sem Deus para te iluminar, você vai errar. Porque a gente é o caminho que a gente está acostumado. São milênios de sombra que a gente tem, gente. Milênios. Não é dias, não. E o inverso, são pouco tempo, poucos dias, talvez horas, comparado com a eternidade, de luz que a gente tem. Então a influência dessa luminosidade, às vezes, ainda é pequena para clarear o tanto de karma, de sombra, de trevas que nós acolhemos no coração, que atravessa nosso pensamento com tanta facilidade. Na hora que a gente passar pelo testemunho pesado, não é aquele, perdi R$50 na rua e eu choro uma semana. Não é esse tipo de testemunho não, tá, gente? Aqueles que vão tocar no seu sentido moral. Eles falam, olha, às vezes para enfrentar um exército a pessoa dá conta, mas aí ele perde um filho em casa, ele desaba. Uma dor moral, ela é muito, mas muito mais pujante do que uma doença física. Tá? Muito mais. E aqui, Jesus tem a dor moral misturada com a dor física. De todo mundo que ele estava vendo, foram as pessoas que o acolheram na receptividade 2 dias antes. Que ele curou, tirou chagas, lepra, tirou endemoniados, deu as pernas de volta, a locomoção, sarou a mão, deu a luz dos olhos. Todo mundo cuspindo, tacando pedra, repudiando. E aí, que prova que é essa, gente? Da rejeição. Será que a gente é capaz de, no plano espiritual, falar assim, eu quero passar lá na minha próxima encarnação a prova igual de Jesus. Para eu aprender a amar igual ele, eu tenho que passar a prova igual a dele. Como é que é a prova igual a dele? Rejeição. Eu tenho que ser rejeitado pelos homens, pelos meus amigos. Eu tenho que ser rejeitado pelos meus afetos mais caros da alma. Eu tenho que ser rejeitado, talvez, pela minha família. Ser rejeitado em procura de emprego, ser rejeitado aonde eu pôr meu rosto. Para quê? Para saber se depois eu vou dar conta de amar esse amor que não me ama de volta. Essa prova realmente é muito difícil. Quando a gente fala assim, eu tenho paciência, será? De esperar? Será que a gente tem paciência de esperar 200 anos um coração que a gente ama amar a gente de volta? E saber esperar isso acontecer? Igual a Narcisa lá, preocupada com os filhos que estavam fazendo absurdos enquanto estavam encarnados, e ela desencarnada vendo e falando assim, o que eles estão fazendo? E aí a mentora, agora você não pode fazer nada. Aprende a servir com Jesus nesse exercício de renúncia. Depois você vai poder ser o espírito protetor naquela casa. Aí você vai saber dar as intuições corretamente. A inspirar seus filhos, que horas? Na horas que eles estiverem no barquinho, tendo a tempestade. Porque enquanto está tudo bom, eu estou dentro do meu egoísmo, eu não escuto ninguém. No momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém como se estivesse diante da humanidade inteira, ensinando a virtude da renúncia por amor do reino de Deus, revelando ser essa a sua derradeira lição.
Quando a gente pensa em derradeira lição, muita gente fala assim, foi a do perdão que ele falou, né? A última frase. Mas olha a página que Humberto de Campos traz para nós, mostrando que aquele perdão é uma das formas de amor. Mas ele fala, olha, perdoai, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Só que quando Jesus volta, ele não volta para os soldados que o prenderam na cruz. Ele volta para quem? Porque ele amava. Os soldados, ele tinha aquela condição de falar assim, olha, você agora é meu adversário. Eu posso ter com você depois. Mas quem está precisando do meu socorro, porque o soldado não queria o socorro de Jesus. Pelo contrário, ele estava agredindo Jesus. Então, até uma outra página bonitinha fala assim, até que a esponja do tempo absorva as imperfeições daqueles que nos ferem, a gente trabalha com quem a gente ama. Você acha que os anjos ficam perdendo tempo do lado de pessoas que estão surdas aos seus conselhos? Não. Eles não se prezam a isso. E aí a gente reflete, nossa, como é que é o trabalho dos anjos? Eles inspiram os nossos guias, os mentores das casas que a gente frequenta, para nos inspirar depois. Aí você vê nos livros de Divaldo várias vezes João Evangelista descendo, inspirando os mentores. Simão Pedro cruza com Humberto de Campos, ele relata no livro. Clara de Assis, Joana de Cusa, Joana de Ars, a mesma pessoa, anjo, direto na terra, trabalhando, tete a tete com o Divaldo. Aí a gente fala assim, e o Emmanuel? Vocês lembram da narração? Até o filme dá isso, dá para perceber. Narração do Chico falando como é que ele viu o Emmanuel a primeira vez. Era aquele sol que eu narrei lá no começo da reunião. Aí o Emmanuel, muito humilde, fala que ele é só um espírito em evolução. Mas para a nossa condição aqui, ele já atingiu um grau de angelitude, gente. Ele é ministro de nosso lar. Aí fala assim, nosso lar é uma colônia para encarnar pessoas na Terra. Eles fazem um estágio em nosso lar, faz vários cursos. O livro Pensamento e Vida é um dos cursos que é dado em nosso lar. O Instituto Almas Irmãs fala de outros cursos que são dados lá. Comentado no livro Sexo e Destino de André Luiz. Aí a gente para e pensa, nossa, não tem cursos? Sim. As colônias próximas da Terra são para treinar a gente que é discípulo, que quer ter o reino de Deus no coração em primeira instância, treinar isso lá no plano espiritual. Para nascer aqui, se Deus abençoar, em famílias que são cristãs. E aí a gente pensa, nossa, e os espíritos que estão lá na colônia, que comenta também no livro, que são poucos que estão fazendo estágio na colônia para subir. O André Luiz comenta que é o caso justamente de quem, gente? Os mentores de lá. Você vê o Alexandre no livro, Missionários da Luz, na hora que acaba o livro, você sinto muito que eu estou dando spoiler porque não leu o livro, ele fala, eu vou para outro planeta. Vou sair da Terra. Aí eles choram, apegados, né? Ele fala, parou. Quem merece a idolatria que vocês estão delegando a mim é Jesus.
Eu não. Eu sou um mero servidor. Um mero servidor que já te pedi para ir para o planeta. Eles têm contato com um tal de Asclepios no livro Obreiros da Vida Eterna, que se materializa, espírito desencarnado, que se materializa uma colônia de espíritos desencarnados. E que é difícil ele se materializar. Aí você fala assim, uai, então o espírito superior, muito superior, tem dificuldade de aparecer para espíritos? Tem. Para quê? Para inspirá-los, para quando eles vierem na Terra, nos inspirar. É uma gradação, gente. De forma que quem já edificou está inspirando numa escala decrescente, de forma que chega até nós, aqui numa reunião espírita. E nos nossos lares, quando a gente estiver dormindo, desprendido do corpo, a gente vai poder o quê? Ouvir a mensagem. Só que aqui na reunião, às vezes a gente vai ter uma sonolência. Aqui na reunião a gente vai estar com desconforto da cadeira. Aqui na reunião a gente tem os barulhinhos de fora que às vezes nos distraem. Uma mensagem que vibra no celular. Mas na hora que a gente está desprendido do corpo, lá no plano espiritual, a nossa atenção é maior. Os nossos sentidos estão mais despertos. E aí a gente vai captar todas as ideias que nos são dadas. E curiosamente, quando a gente acorda de manhã, a gente não lembra de nada. Só que aquele dia que você acorda assim, nossa, que bom, hoje eu vou fazer meu dia render. Você acorda animado. Você não lembra de nada. Como você fechou o olho e acordou. Mas você acorda satisfeito. Pode saber que nesse dia você teve uma reunião tete a tete com seus benfeitores. E aí a gente pensa, para eu ter essa reunião à noite, eu preciso fazer renúncias. Renúncias de quê? Talvez a bebida alcoólica. Talvez de comer muito tarde. Talvez de ficar vendo televisão, Netflix. E aí eu vou estar pensando, o que é que vai me induzir uma noite de sono mais efetiva, uma conexão melhor com os meus mentores? Uma leitura de uma página antes de dormir? Uma prece bem feita? Um copinho do lado, onde eu posso, depois da prece, tomar um gole? De água que provavelmente vai estar fluida pelos benfeitores que nos amam. Mesmo quando a gente faz aquela troca de pés com mãos. E eles ficam sempre do nosso lado falando assim, vou torcer para você acertar. E mesmo quando dá tudo errado, eles nos consolam, nos inspiram e falam assim, não desiste. Ama, trabalha, espera e serve. Aí a gente fala assim, olha, que senha que é essa? Paulo Estevão, Abigail fala com ele na hora que ele estava triste, querendo desistir. Aí quando a gente coloca isso para nós, fala, será que isso é o reino de Deus no nosso coração? Começando. A gente espera que todos nós tenhamos essa inspiração de seguir o Mestre, de alcançar esse reino de Deus no coração e colocá-lo dia a dia um pouquinho em prática. Sabendo perdoar, ter mais paciência, colocando esperança e principalmente lembrando que aqui tudo passa, que a vida nossa é mais além, que aqui é uma estadia temporária e bem precária.
em comparação com os luminares que a gente pode olhar aí quando a gente abre um telescópio e fustiga uma carta estelar. Gente, eu agradeço a atenção de todos. Batemos o nosso tempo. Tivemos a intuição de proceder um pouco diferente em relação aos nossos slides. E por aqui ficamos agradecidos com muita paz no coração.